Graça e paz, queridos irmãos e irmãs, da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos reunidos para mais uma vez, mais um domingo, nós adorarmos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos reunidos novamente para declararmos o nosso amor, a nossa gratidão ao Senhor de nossas vidas, ao Salvador da nossa história, aquele que morreu e ressuscitou e vive à destra de Deus Pai. Querido, querida, mais uma vez nós estamos fazendo esse culto gravado com um número menor de pessoas, por isso nós não estamos fazendo a live por conta ainda do grande número de pessoas que estão na UTI, embora tenha baixado, graças a Deus, o número de contaminados e está baixando o número de pessoas que estão na UTI. Nós ainda não achamos ainda prudente reunirmos online, ou melhor, ao vivo, para fazermos a live. Então, estamos gravando esse culto de louvor ao nosso Deus. E contamos com a graça de Deus para que no próximo domingo, no dia 18, nós possamos estar ao vivo, se Deus assim nos permitir, celebrando a ceia do Senhor. Mas antes de tudo, querido, querida, eu quero pedir para você se inscrever no nosso canal do YouTube, para você ativar o sininho de notificação, para você também curtir este vídeo e compartilhar esse vídeo com mais pessoas, para que mais pessoas possam estar conosco nesse momento tão especial, adorando, cultuando o nosso Deus e também ouvindo a sua palavra. Peço para você que está aí com a projeção do YouTube na TV, que você possa ir lá no Facebook agora, compartilhar o nosso culto e também, você que tem condições, você possa fazer esse compartilhamento no seu status, para que mais pessoas possam estar conosco. Está aí na tela as nossas redes, as redes sociais da Igreja Presbiteriana Independente de Jataí. Tem alguns avisos bem breves. O primeiro aviso é que nós continuamos com esse tempo de oração, de intercessão. Não nos resta fazer nada nesse momento, a não ser estarmos na presença de Deus, suplicando, clamando a Deus em favor de todas aquelas pessoas que estão enfermas, e enfermas fisicamente, enfermas espiritualmente, as pessoas que estão passando por necessidades especiais, as pessoas que estão com necessidades financeiras, as pessoas que, infelizmente, nesse processo de lockdown perderam seus empregos. Eu quero conclamar você, meu irmão e minha irmã, para que juntos, como Igreja do Senhor, nós possamos interceder pelas pessoas que tanto estão necessitando. E, de uma forma especial, eu peço para que todos nós possamos estar orando pela família do seu Manuel Braga, a família também da Márcia. Nós perdemos o nosso querido presbítero Brahim há algum tempo atrás. Perdemos também o nosso querido presbítero Manuel Braga. Peço para que toda a igreja possa estar em oração pelos enlutados e tantas pessoas que estão passando por tantas dificuldades. Só na semana passada, no final de semana, foram mais de 7 famílias que perderam seus queridos por essa doença e de tantas outras doenças também. E o nosso dever, enquanto igreja, é estarmos em oração por essas pessoas. Também peço para você que tem condições de devolver o seu dízimo e a sua oferta, para que você o faça usando a conta do Itaú. Essa conta é uma conta específica para os dízimos e para as ofertas. Aí você está vendo aí na tela, esse CNPJ da igreja é o Pix. Então, se você tem condições, se você tem aí no seu celular, no seu aplicativo, condições de fazer o seu dízimo e a sua oferta pelo Pix, o Pix do Itaú, da conta do dízimo e da oferta, é o CNPJ da nossa igreja. E essa conta da Caixa Econômica, que está na sua tela, é uma conta específica para a reforma e ampliação do nosso templo. Nós estamos no meio de um processo muito importante e precisamos da sua oração, do seu sonho, mas também você que tem condições da sua contribuição. Estamos precisando, existem muitas coisas para serem quitadas. Infelizmente, a campanha das esquadrias não deu o valor que nós estipulamos, foram menos pessoas que contribuíram e, por isso, os valores não chegaram aos valores que nós orçamos.
Então, nós estamos com dificuldades financeiras para concluirmos a primeira etapa da nossa reforma e, por isso, pedimos para que você, meu irmão e minha irmã, que tem condições, evidentemente, você possa contribuir com a obra de reforma e ampliação do nosso templo, ok? Possivelmente, na semana que vem, se Deus nos permitir, nós vamos ter o culto online, né, no domingo, no dia 18, e com a graça e a misericórdia de Deus, nós vamos fazer o culto de ceia do Senhor no domingo que vem, se o Senhor nos permitir, ok? Então, já vai se programando aí, enquanto família, já vai preparando os seus mantimentos para que, com a graça de Deus, no domingo do dia 18, nós possamos estar juntos, celebrando o Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou e vive à destra de Deus Pai. Vamos orar, queridos irmãos e irmãs. Senhor, na Tua presença nós estamos, nós somos gratos ao Senhor. Muito obrigado por essa noite. Obrigado por Sua misericórdia derramada sobre nossas vidas diariamente. Obrigado pelo consolo de forma muito especial na vida, ou melhor, na família do seu Manuel Braga, na família da Márcia, ó Deus, na família de todos os enlutados, de todos aqueles que estão sofrendo. Por favor, estenda as suas mãos poderosas, ó Deus, sobre a vida de todos aqueles que estão passando por dificuldades, ó Deus. Lembre do Sérgio, irmão do Marcelo. Estenda as suas mãos sobre a vida dele, ó Deus. Estenda as suas mãos também sobre a vida do Cleito, ó Deus amado. Por favor, estenda as suas mãos sobre todas as pessoas que estão necessitando, ó Deus, do seu apoio, do fortalecimento, da cura que vem do Senhor. Esse é o nosso desejo, ó Deus, nós te pedimos que o Senhor também fale conosco neste culto, nesta hora importante em que nós estamos reunidos em Tua presença, para te adorarmos e, ó Deus, oferecermos ao Senhor a nossa adoração através de cânticos, de canções, das nossas orações e da nossa vida. Oramos assim, agradecidos no nome de Jesus Cristo, aquele que é nosso Senhor. Amém. Meu irmão e minha irmã, o Salmo de número 57, verso 9 e 11, ou melhor, verso 9 a 11, nos diz: Render-te-ei graças entre os povos, cantar-te-ei louvores entre as nações. Pois a tua misericórdia se eleva até os céus e a tua fidelidade até as nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Queria que você pudesse se concentrar nesse versículo que está à sua tela, versículo 11, que você pudesse se concentrar e que nós pudéssemos verdadeiramente cumprir com esse versículo. Ser exaltado, ó Deus, acima dos céus e em toda a terra esplenda a glória do Senhor. Nós vamos cantar em louvor, em adoração, em gratidão ao nosso Deus nessa hora. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória, a nossa força em tempo de fraqueza, como uma torre em tempo de guerra. Ó, esperança de Israel. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória, a nossa força em tempo de fraqueza, como uma torre em tempo de guerra. Ó, esperança de Israel. A nossa força em tempo de fraqueza, como uma torre em tempos de guerra. Ó, esperança de Israel. Ó, esperança de Israel. Ó, esperança de Israel. Ó, esperança de Israel. Amém. Graça e paz, meu irmão, minha irmã. É com muita alegria no nosso coração, apesar dos momentos
difíceis, né? Momentos que estamos passando, muitos doentes, muitos desesperos, desesperados, muitas pessoas angustiadas, mas neste momento, meu irmão, eu quero te pedir que você possa deixar tudo isso de lado e olhar para o alto, olhar para o nome do Senhor Jesus, que sempre está ao seu lado e eu não tenho dúvida que Ele irá aquecer o seu coração nessa noite, para te dar esperança, para te dar fé, que talvez você, eu, todos nós estamos precisando nesse momento que estamos enfrentando. Vamos louvar nosso Deus com todo o seu coração, e eu gostaria de te pedir que nessa próxima canção você possa fazê-la como oração aí na sua casa, junto com seus familiares. Eu vim aqui pra te encontrar, pra te ouvir, pra me render mais uma vez. Não temerei, não vou fugir, vou aceitar o teu querer, eis-me aqui. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão, e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, mudando meu coração ao teu. Eu abro mão de decidir o que é melhor, vem governar meu coração. És o meu Deus, o meu Senhor, dono de mim, e mais ninguém me ama assim. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão, e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, voltando meu coração ao teu, ao teu, ao teu. Amém. Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece,
sabes muito bem, tu és tremendo, e apesar desta glória que tem, tu te importas comigo também, e esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti, tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo, e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também, e esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti, e esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti, tu és tremendo. Aleluia, Jesus. Meu Pai, nós sabemos, meu Deus, que o Senhor é tremendo, meu Pai, em tudo nas nossas vidas. Meu Espírito Santo de Deus, se não fosse, meu Pai, o sacrifício que o Senhor fez na cruz por cada um de nós, nós não estaríamos aqui, meu Deus, nesse momento, meu Deus. Por isso, meu Pai, nesse momento nós te agradecemos, Jesus. Nós te louvamos, meu Pai, te glorificamos, rendemos, meu Deus, a Ti, pois, meu Pai, se não fosse pela graça, nós não sabíamos, meu Deus, onde que estaríamos nesse momento. Então, meu Deus, nessa noite nós queremos te agradecer, Jesus. Nós queremos, meu Pai, te louvar de todo o nosso coração, entregando a nossa vida, entregando a nossa família, entregando, meu Pai, nossos irmãos que estão nos ouvindo nesse momento, que estão nos assistindo, meu Pai, nesse momento. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, aqueça, meu Pai, o coração do teu povo, meu Pai. Renove, meu Deus, a fé dessas pessoas, ó Deus, pelo teu poder, pela tua misericórdia, meu Pai. E que, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós possamos estar, meu Pai, sempre olhando para o alvo que é o Senhor. Toma, meu Pai, a nossa vida em tuas mãos. Toma os nossos amigos, toma essa cidade, esse país, meu Deus. Cuida de nós, meu Pai, pela misericórdia do Senhor. Que essa doença maldita, meu Pai, ela possa ser expulsa desse país, desse mundo, meu Deus, através do teu poder. Em nome de Jesus, e nós cremos. Entregamos. Continue conosco, meu Pai, nesse momento. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Nós vamos então abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo João, capítulo 14. Vamos ler o verso 1 ao verso 6. Evangelho segundo João, capítulo 14, do verso 1 ao verso 6. Evangelho segundo João, capítulo 14, do verso 1 ao verso 6. Ok? A palavra de Deus nos diz assim, queridos irmãos e irmãs: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim? Na casa do meu Pai
há muitas moradas? Se alguém, ou melhor, se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos recebereis para mim mesmo, para que onde estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai, senão por mim. Esse texto é um texto sublime, um texto maravilhoso da palavra de Deus. E é olhando para esse texto que nós vamos ouvir a voz de Deus nesta noite, entendendo que Deus falará conosco a partir da sua palavra lida e agora exposta. E o nosso desejo, a nossa oração deve ser que Deus possa me usar e que Ele possa falar aos nossos corações. Querido, querida, se existe uma coisa que vai contra a vontade de Deus, é a insensibilidade. A definição de um Deus que é impassível, que não tem paixão, que não sente, caminha, na minha concepção, no contraponto do que as Sagradas Escrituras revelam sobre o nosso Deus e sobre Jesus Cristo, o seu Filho. O dramaturgo irlandês Bernard Shaw disse: o maior pecado para com os nossos semelhantes não é odiá-los, mas sim tratá-los com insensibilidade e indiferença. Esta é a essência da desumanidade. Eu vou repetir porque é uma frase muito bonita e que tem tudo a ver com a nossa realidade. O maior pecado para com os nossos semelhantes não é odiá-los, mas sim tratá-los com insensibilidade e indiferença. Esta é a essência da desumanidade. Queridos, apesar dos sofrimentos, apesar das dores, apesar de tantas famílias estarem sofrendo nesses tempos, apesar de tantas tragédias familiares em nossa cidade, no último final de semana, mais de 7 famílias estavam passando pela dor do luto. Apesar de tudo que nós estamos vivendo enquanto país, enquanto mundo, existe muitas pessoas indiferentes, insensíveis, pessoas que desvalorizam a dor do próximo. Pode parecer repetitivo, todavia, esses tempos de sofrimentos necessitam de uma resposta, de um acalento, de uma manifestação de Deus em nossas vidas. Porque tudo isso pode nos dar a interpretação equivocada de que Deus não está no trono, de que Deus perdeu a direção e o governo do mundo. Entretanto, apesar das dores, apesar dos lutos, apesar das mortes, apesar do desespero, Deus continua olhando para nós e para os nossos sofrimentos. Apesar de tudo que eu e você temos vivido, Deus não está distante, pelo contrário, Ele está próximo de nós. E são nesses momentos que eu e você precisamos nos voltar para as Sagradas Escrituras, porque nas Sagradas Escrituras nós encontramos o consolo, o ânimo, o fortalecimento que vem de Deus. Veja bem, o texto que nós acabamos de ler fala justamente de um contexto em que a tensão é uma realidade, de um contexto de aflições, de tribulações. Veja bem, os principais sacerdotes, os escribas, os fariseus estavam reunidos, tramando a morte de Jesus. Depois de tantos milagres e tão profundos ensinamentos, os judeus não confiam em Jesus Cristo e permanecem incrédulos a respeito de Jesus Cristo. Dentro do tabernáculo, Jesus está confrontando o orgulho dos discípulos, lavando os seus pés, João capítulo 13. É só você olhar para o texto da palavra. Jesus está confrontando com orgulho, com arrogância dos seus discípulos. Aqui nesse contexto, Jesus está desmascarando o traidor Judas Iscariotes e o apontando como traidor. E se não bastasse esses acontecimentos, Jesus está se despedindo, Jesus está comunicando aos seus discípulos que ele está indo para um lugar do qual os discípulos não podem ainda ir. Nesse momento em que Jesus está falando da sua morte, Pedro interrompe
a Jesus para dizer que ele daria a sua vida por Jesus. Jesus, entretanto, admoesta Pedro, sabendo que essa falsa coragem se transformará em medo, em pavor, em negação, quando daqui a alguns minutos, ou melhor, daqui a algumas horas, segundo o texto, Pedro negaria Jesus 3 vezes. Este é o contexto, Jesus está se despedindo dos discípulos. Este é o contexto do texto em que nós estamos lendo. Esse texto se passa na quinta-feira do Getsêmani, na quinta-feira do choro de sangue, do suor de sangue, melhor dizendo, se passa na quinta-feira da traição de Judas, se passa na quinta-feira em que Pedro vai negar Jesus, se passa na quinta-feira que Jesus será preso. Esse texto está no contexto de Jesus que está se dirigindo com agonia para a cruz do Calvário. Jesus está profundamente perturbado no seu coração e no seu espírito, conforme nos diz o capítulo 12, verso 27 e capítulo 13, verso 21. Todavia, nessa noite em que Jesus mais precisa do apoio dos seus discípulos, mais precisa do fortalecimento dos seus discípulos, o que está acontecendo é o inverso, é Jesus que está fortalecendo os seus discípulos. Quanto mais Jesus precisava que as pessoas estivessem juntas dele, ele recebeu de Pedro, Tiago e João a insensibilidade de dormirem quando Jesus pede para que eles possam orar junto dele. Meus queridos irmãos e irmãs, diante de tudo isso, os discípulos estão com um coração perplexo, pesado, agoniado, e é nesse contexto que Jesus se apresenta para consolá-los e fortalecê-los. O teólogo William Hendricks disse que os discípulos estavam tristes em razão da iminente partida de Jesus Cristo e da solidão. William Hendricks disse que eles estavam envergonhados por conta do egoísmo, porque eles estavam discutindo no caminho quem era o maior. Eles estavam perplexos em razão de Jesus dizer que Judas trairia, de que Pedro o negaria. Eles estavam vacilantes na fé, eles estavam angustiados diante das aflições, dos açoites, até mesmo das perseguições, prisões e torturas que eles enfrentariam pela frente. Eles estavam angustiados, eles estavam com um coração perturbado, e Jesus os consola dizendo: não se turbe, não altere, não mova, não perturbe o vosso coração. Jesus está trazendo conforto, consolo, fortalecimento em meio às aflições da vida. E, em primeiro lugar, Jesus está dizendo de forma evidente, segundo o texto, que Jesus é aquele que cuida dos seus discípulos. O verso 1 diz: não se turbe o vosso coração, crerdes em Deus, crerdes também em mim. O que Jesus está fazendo aqui, querido irmão e irmã, é nos ensinando a confiarmos nele, apesar das circunstâncias. Jesus está confortando os seus discípulos para que, da mesma maneira que eles creem, ou que eles criam, que Deus era aquele que cuidava em meio às tempestades da vida, ele também era aquele que estava junto deles nos momentos bons, todavia, também nos momentos de dificuldade, nos momentos de tribulação. Jesus está aqui reafirmando a sua divindade. Jesus está aqui dizendo para que os discípulos pudessem crer nele, e a forma do verbo é no indicativo e no imperativo. É como se Jesus estivesse dizendo: já que vocês confiam em Deus, confiem também em mim. Jesus não está falando de uma fé intelectualizada, de uma fé do conhecimento, de um conhecimento que não se pode praticar, porque essa fé, em meio às tempestades da vida, ela vai embora. Jesus não está falando de uma fé emocional, de uma fé intelectual, porque, segundo a palavra de Deus, até os demônios creem e tremem, mas eles estão perdidos. Jesus não está falando de uma fé na fé. Jesus não está falando de uma grande fé, Jesus está falando de uma pequena fé num Deus que é grande, porque tem muita gente que diz que tem muita fé.
que a fé é muito grande, no entanto, não confiam no grande Deus. O fato aqui não é ter uma grande fé, é ter a fé no Deus que é grande, que é grandioso, que é poderoso para cuidar de cada um de nós. A fé que Jesus está falando não é uma fé, um salto no escuro, não é uma fé sem subsídios, sem argumentos, sem fundamentos. Pelo contrário, é uma fé que confia em Deus e no seu Filho. É uma fé que crê, que confessa, que descansa no seu poder, na sua glória, na sua majestade, no seu governo, na sua proteção, no seu cuidado, na sua misericórdia. A fé que nós devemos ter é descansar na verdade de que Deus, através de Jesus Cristo, tem cuidado de nós, porque, meu irmão e minha irmã, a fé em Jesus é o remédio para a doença de um coração que está angustiado, que está abatido. A fé em Jesus Cristo é o remédio para as pessoas que estão angustiadas, amarguradas, medrosas, desesperadas. O que Jesus está dizendo aqui, meu irmão e minha irmã, é que as crises podem até vir, os problemas podem até aparecer, as tempestades podem até ameaçar, os ventos contrários podem bater contra nós. Todavia, Jesus está dizendo, continuem crendo em mim. As sombras podem até cair sobre nossas vidas, a perseguição pode até vir, a cruz é inevitável, no entanto, é preciso continuar crendo em Jesus Cristo. As prisões, os açoites podem até nos alcançar, os sofrimentos e a morte pode até nos apanhar, mas continuem crendo em mim, disse Jesus. A solidão, a crise financeira, a pandemia, as doenças, o luto, a dor, as lágrimas, os vales profundos podem até vir sobre nossas vidas, mas o Senhor Jesus está dizendo a mim e a você, continuem crendo em mim. O que Jesus está dizendo para os seus discípulos é que a cruz é uma realidade, é um espetáculo horrível. Os homens cuspirão no rosto de Jesus, o pregarão numa cruz, mas Jesus está dizendo, continuem crendo em mim, continuem confiando em mim, porque a fé é o único remédio para o coração aflito, angustiado. A fé em Jesus Cristo olha para Cristo e não nas circunstâncias, e não no que está à nossa volta. Em segundo lugar, olhando para o texto, Jesus está nos ensinando sobre o céu, o nosso lar. Jesus está nos ensinando sobre o céu, o nosso lar. O verso de número 2 e 3 nos diz, na casa do meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde estou eu, estejais vós também. Ou seja, o que Jesus está dizendo é que a partida de Jesus é para o bem dos seus discípulos. Jesus está dizendo, é verdade que eu vou, mas eu vou preparar lugar, eu vou para junto da glória do Pai. Meus irmãos e minhas irmãs, diante das provas, das crises, das tribulações e sofrimentos, nós precisamos levantar a nossa cabeça e olharmos para o céu, olharmos para a recompensa, olharmos para a glória eterna, olharmos para Cristo, o nosso Senhor. Evidentemente, o que Cristo está dizendo é que na jornada cristã haverão problemas, haverão dores, haverá cruz para ser carregada, mas o destino final da nossa fé é a glória na eternidade, ao lado de Deus e ao lado de Jesus, o nosso Senhor. É como nos disse o apóstolo Paulo, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Acima de toda comparação, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que os sofrimentos do tempo presente não podem se comparar com a glória que há de vir. Meus irmãos e minhas irmãs, é preciso olhar para a frente, é preciso olharmos para as recompensas, para a herança, para a pátria, para o lar celestial, para a presença de Jesus, porque olhando para isto, nos capacita a triunfar sobre os problemas da vida. O apóstolo Paulo nos diz que é preciso tirar os nossos olhos das coisas que se veem e olhar para as coisas que não se veem.
Porque as coisas que se veem são temporais, mas as coisas que não se veem são eternas. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que é preciso tirar os nossos olhos dos problemas, das aflições que nos cercam e olharmos para a eternidade, para a presença do nosso Senhor. É preciso parar de olhar para essas circunstâncias que nos afligem, que nos perturbam e olharmos para a glória da eternidade. E é isso que Jesus está fazendo aqui. Jesus está descrevendo o céu. Ou seja, segundo Jesus, o céu é a casa do Pai. O céu é onde se encontra o trono de Deus. O céu é a nossa pátria, é o nosso lar celestial. O céu é o nosso lugar onde receberemos o nosso galardão, onde teremos o tesouro, onde receberemos a herança que está reservada a todos quantos amam a vida de Cristo. Segundo a palavra de Deus, no céu não haverá mais lágrimas. No céu nós cantaremos um novo cântico. No céu nós estaremos lá, porque o céu é a casa do Pai. E sendo a casa do Pai, é a casa dos seus filhos amados. No céu é a nossa morada eterna, porque aqui, na verdade, nós somos estrangeiros nesse mundo, mas o céu é a nossa casa, é o nosso lar eterno. O céu é o lugar da segurança. No céu não haverá doença, não haverá pandemia, não haverá morte, não haverá tristeza e nem angústia. O céu é o lugar de muitas moradas. O céu é o lugar preparado para um povo, preparado para um povo remido. Não um povo que comprou o seu lugar no céu, porque nós não somos merecedores, mas um povo que recebeu da graça de Jesus Cristo naquela cruz do Calvário. A posse da eternidade ao lado de Cristo. Pela graça de Deus, nós somos salvos, e se somos salvos, nós gozaremos a eternidade ao lado de Deus, porque o céu é o lugar onde teremos comunhão eterna com Cristo, segundo o verso 3. A maior glória do céu é estarmos com Jesus Cristo por toda a eternidade, é contemplarmos o seu rosto, é exaltá-lo, é adorá-lo, é servi-lo, é gozar da presença de Jesus Cristo. É entender que na presença de Deus não haverá mais choro, não haverá mais luto, não haverão tristezas. Lá não haverá as dificuldades da nossa vida, lá nós gozaremos a alegria, a plenitude de alegria que nos reserva a palavra de Deus. O que Jesus está fazendo aqui, meu irmão e minha irmã, é consolando os corações dos seus discípulos, dizendo que ele voltará em breve. Jesus está prometendo que irá subir à eternidade, mas irá voltar para nos buscar. Meu irmão e minha irmã, quando nós olhamos para essas dificuldades que estamos vivendo, quando nós olhamos para tanta gente que está sofrendo, tanto luto, tanta angústia, tanta gente, tanta família enlutada, tanta gente sofrendo, quando nós olhamos para toda essa realidade, o nosso coração se perturba, se angustia. Mas Jesus está nos convidando, meus amados irmãos e irmãs, a olharmos para a eternidade, a olharmos para o céu, a olharmos para a morada eterna, a olharmos e entendermos que Ele foi, mas voltará, que a nossa vida não está perdida, mas há um Redentor que vive e que cuida dos seus. Por isso, meu irmão e minha irmã, quando a voz do arcanjo soar e quando a trombeta de Deus ressoar, Cristo aparecerá nas nuvens, cheio de glória e de todo poder, e todo olho verá, e toda língua confessará que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. E isto deve nos confortar, isso deve nos fortalecer na caminhada da fé. Porque a morte não é o final, a morte é apenas o início da eternidade ao lado de Deus. E aí nós chegamos no terceiro ponto dessa mensagem. Jesus está se revelando aos seus discípulos. No verso 6, Jesus está dizendo que Ele é o caminho, a verdade e a vida. O texto nos diz lá no verso 4, e vós sabeis o caminho para onde vou.
Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Queridos irmãos e irmãs, Jesus está assegurando aos seus discípulos que eles sabem o caminho para onde ele vai, verso 4. No entanto, isso provoca uma pergunta quase que imediata de Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como poderemos saber o caminho? E a resposta de Jesus, sem dúvida nenhuma, é uma das mais importantes declarações registradas no Evangelho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Queridos irmãos e irmãs, reverendo Hernando Dias Lopes diz que Jesus Cristo é a verdade que alimenta a nossa mente, é a vida que satisfaz a nossa alma, é o único caminho seguro para Deus. D.A. Carson disse que Jesus é o caminho para Deus, precisamente porque ele é a verdade de Deus e a vida de Deus. Jesus Cristo é a verdade porque incorpora a revelação de Deus. Jesus Cristo é a vida, porque ele tem vida em si mesmo e ele deu a sua vida. Através da sua ressurreição, eu e você podemos ter a vida de Cristo e a vida eterna, como nos garante o texto de João, capítulo 5, verso 20. O teólogo J.C. Ryle disse que Jesus é o caminho para o céu, ele não é apenas o guia ou o mestre, ele é a porta, ele é a escada, ele é o caminho que nos direciona para nos aproximarmos de Deus. Jesus é aquele que abrirá as portas para a árvore da vida que foi fechada em Adão e Eva. Pelo seu sangue nós temos a redenção, nós temos o perdão e nós temos a confiança de entrarmos na presença de Deus. Porque Jesus Cristo é toda a verdade de Deus, é a única verdade que satisfaz os seres humanos. Jesus Cristo é a vida e é aquele que pode nos dar uma vida de abundância. É correto dizer, meu irmão e minha irmã, que sem Jesus Cristo não pode haver verdade redentora, sem Jesus Cristo não pode haver nenhuma vida eterna, sem Jesus Cristo não há caminho para o Pai. Thomas A. Kempis disse algo profundo sobre as palavras de Jesus. Ele disse: siga-me, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é possível andar fora do caminho, não é possível conhecer fora da verdade, não é possível viver fora da vida. Eu sou o caminho pelo qual vocês devem andar, eu sou a verdade pela qual vocês devem crer, eu sou a vida pela qual vocês devem pôr por esperança. Eu sou o caminho inerrante, a verdade infalível, a vida infindável. Eu sou o caminho reto, a verdade absoluta, a vida verdadeiramente bendita. Se vocês permanecerem em mim, no meu caminho, conhecerão a verdade, e a verdade os libertará, e vocês tomarão a posse da vida eterna. Querido, querida, eu quero concluir olhando para esse texto e fazendo automaticamente uma contextualização olhando para a nossa realidade. A nossa realidade é uma realidade de lutos, de tristeza, de angústias, de pessoas e famílias que estão próximas de nós, que estão passando por as maiores dificuldades e os grandes desesperos da vida. Existem tantas pessoas próximas de nós sofrendo, não somente com a Covid, mas também com todas as outras questões, casamentos necessitando de restauração, existe tanta gente precisando do apoio de Deus. Existem pessoas aflitas, abatidas, perturbadas, angustiadas. Todavia, quando nós olhamos para o texto, aqueles discípulos estavam, sim, angustiados, abatidos, tristes, perturbados. No entanto, eles foram consolados, revestidos do poder do Espírito Santo de Deus e confiaram em Cristo e se fortaleceram e proclamaram a verdade do Evangelho, da boa notícia. Eles viveram como peregrinos nesse mundo, eles não ajuntaram tesouros nesse mundo, eles ajuntaram tesouro na glória que há de vir. Eles aguardaram o céu, eles viveram para a honra e glória de Deus.
Eles entenderam que Jesus Cristo era a verdade irrefutável de Deus, que era o caminho, que era a vida, e por isso eles viveram toda a sua existência para a honra e glória de Deus. Em meio aos problemas que eu e você temos vivido, meu irmão e minha irmã, nós precisamos reconhecer a verdade de Jesus Cristo, o caminho, o único caminho de Jesus Cristo e a vida que Ele pode nos dar. Precisamos entender que nós estamos como estrangeiros nesse mundo e que a nossa morada definitiva é na eternidade. Precisamos entender que em meio às angústias, em meio às tribulações, há um Deus próximo de nós. Há um Deus que está dizendo a mim e a você: não se turbe vosso coração, não se preocupe. Eu estou cuidando de ti, eu estou cuidando das suas questões, eu estou cuidando da sua vida, eu estou próximo da sua vida, eu estou junto de ti, em meus problemas da vida. Esse texto tem tudo a ver comigo e com você, meu irmão e minha irmã, com o nosso contexto. Nós estamos angustiados, nós estamos desesperados, nunca nós tínhamos vivido, melhor dizendo, uma época tão difícil como essa. No entanto, Deus continua no trono. O Senhor Jesus Cristo continua dizendo a mim e a você: não se turbe o vosso coração, não se desespere, eu estou contigo. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É por isso que eu e você precisamos descansar na verdade de Jesus Cristo. Nós precisamos descansar na verdade irrefutável que Ele tem cuidado de nós. Vamos colocar na presença de Deus, querido. Senhor, nós estamos na Tua presença. Oh, Deus amado, diante de tantas situações difíceis que nós estamos vivendo, nós não queremos nos portar como tantas pessoas estão se portando, indiferentes, insensíveis à dor do próximo. Nós não queremos, ó Deus, invalidar o sofrimento que está à nossa volta. Pelo contrário, nós queremos, ó Deus, como servos do Senhor, queremos, ó Deus, para a honra e glória do Teu nome, sermos como o Senhor tem sido conosco, um Deus presente, um Deus que tem cuidado de nós. Em meio aos nossos dramas, às nossas dificuldades, por favor, Jesus Cristo, intervenha em nossas vidas. Continue cuidando de nós. Em meio ao abatimento, à perturbação, nos console, nos revista com o poder do Espírito Santo. Por favor, ó Deus. Nós, ó Deus, nos colocamos em Tua presença, também pedindo para que, ó Deus, o Senhor nos ensine sobre o céu. Porque a verdade, ó Deus, é que muitas vezes nós nos desesperamos porque achamos que a nossa morada definitiva é nesse mundo. No entanto, a Tua palavra diz, ó Deus, que a morada definitiva, o nosso lar, a casa do Pai, a nossa herança, a nossa coroa nós receberemos na eternidade ao lado do Senhor. Por isso, ó Deus, nos revista com a esperança do céu. E por favor, ó Deus, que o Senhor seja achado por nós em Cristo Jesus como aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Ó Deus amado, que o Teu povo reconheça a divindade, o senhorio de Cristo, e o nosso desejo é andar por esse caminho, é viver essa verdade e é experimentar essa vida de abundância que o Senhor tem para nos dar. Por favor, ó Deus, estenda as Suas mãos sobre os leitos, sobre as enfermarias, sobre as UTIs do nosso país. Estenda as Suas mãos sobre as famílias angustiadas, ó Deus, por favor, renovando a força delas e confortando e consolando e fortalecendo para a honra e glória do Teu nome, ó Pai. É que nós oramos no nome de Jesus Cristo, aquele que é nosso Senhor. Amém. Recebam a bênção, meus irmãos e minhas irmãs, o amor de Deus, o nosso Pai. A graça redentora de Jesus Cristo, Filho de Deus, caminho, a verdade e a vida. E a consolação, o fruto do Espírito Santo, seja sobre nós, irmãos e irmãs, mas não somente a nós, a toda a igreja cristã espalhada por toda a terra, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém.
Amém. Amém. Querido, querida, eu sempre estou deixando nesse final para falar e dar alguma posição sobre a reforma. Como eu falei na semana passada, nós estamos um pouco atrasados com a reforma por conta desses detalhes. São muitos detalhes em relação aos rebocos, até mesmo a colocação das esquadrias. Nós estamos rebocando a parte de dentro da igreja. Agora, a parte de fora, da parte central e da área da esquerda, ela já foi toda rebocada. Mas agora nós estamos com alguns problemas, porque é um serviço um pouco mais minucioso. Estamos fazendo o reboco internamente, estamos terminando de quadradar para colocarmos as janelas, as portas que restam ainda. E, enquanto isso, nessa semana, ou melhor, na semana que vem, nós começamos, então, a colocar a iluminação. E aqui é uma parte um pouco mais complicada, porque não é apenas iluminar, e essa iluminação, só para ficar claro, ela vai ser uma iluminação provisória, porque nós não temos condições financeiras de fazer algo definitivo agora, meus irmãos. De fato, tem sido difícil para nós, né? Nós até pensamos em paralisar a obra por um período, mas, com a graça de Deus, estamos indo na força e na fé que Deus vai prover aquilo que nós precisamos. Então, agora nós vamos fazer uma parte provisória dessa iluminação e depois nós temos que começar a trabalhar no som. Então, possivelmente, vai atrasar um pouco a nossa volta. E eu estou vendo isso como providência de Deus também, porque nesse tempo que nós estamos vivendo, estaria difícil nós termos as atividades presenciais por conta até mesmo das restrições e de tudo, ou melhor, de todo o perigo que nós estamos correndo, nos reunindo e todas as coisas que nós precisamos organizar para termos as reuniões presenciais, né? O uso de máscara, a questão do álcool, do distanciamento, aí nós vamos precisar da diaconia, dos irmãos e das irmãs, e nós vamos preparar isso. Então, nós não queremos acelerar o processo, até porque o templo ainda não dá para a gente realizar os cultos, ainda está faltando algumas partes. Eu quero contar com a sua compreensão, quero também pedir para que você continue sonhando, continue estimulado, sonhando conosco, orando, pedindo a Deus provisão, e você que tem condições de contribuir, de nos dar uma ajuda na campanha das esquadrias ou numa oferta voluntária, por favor, faça isso, ok? Nós estamos sempre, todos os domingos, estamos colocando as fotos para que vocês possam ir vendo, né? E com a graça e a misericórdia de Deus, daqui a pouco nós vamos poder nos reunir presencialmente e matar essa saudade que está tomando conta dos nossos corações. Tenho visto no chat muita gente falando, de fato, muito tempo, né? Já faz mais de um ano que nós tivemos o nosso último culto, mas eu gosto de pensar sempre no lado positivo. Apesar de tudo que nós passamos até aqui, essa pandemia tem também servido para que nós pudéssemos concluir com a reforma e ampliação que nós tanto sonhamos. Então, por favor, meu irmão, continue sonhando, orando e contribuindo, se você assim puder. E quero desejar a você uma ótima semana na paz de Cristo e nos vínculos do Calvário.